Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Propcast. Hoje a gente vai estar respondendo uma das perguntas, um quadrinho que a gente abre de perguntas lá no Instagram. Perguntas que vocês têm relacionadas ao mundo do day trade. Não especificamente só uma dúvida que você tenha sobre algum funcionamento de serviço da mesa, mas o universo do day trade em geral. Exatamente. E aí, cara, eu puxei as melhores para variar, né? A gente só tem pergunta boa. Deve ter chovido pergunta excelente lá no Instagram. Tirando as 30 perguntas iguais. E aí eu fui com uma pinça lá, tirando as perguntas sobre drawdown, que eu separei todas numa peneira. Eu tenho a peneira do drawdown. É tipo uma agulha no palheiro? Então. Aí eu pego a peneira do drawdown e aí sobrou algumas aqui. E aí eu vou puxar do... Não vou falar o nome do guerreiro. Não vamos explanar. Não, deixa quieto. Vamos seguir reto. Fechou. E aí aqui, cara, ele diz assim, ó... estou começando no mundo do day trade e minha família não entende. Estou na faculdade, como é que eu explico para eles que eu quero me desenvolver nessa área? E aí esse aqui é um dilema... Esse aí geralmente acontece muito, né? E para quem começa no day trade, porque acaba que as pessoas começam operando mesmo de casa, porque quase ninguém tem um lugar como esse aqui para operar. Então, acho que o início de todo mundo é em casa, né? O meu foi em casa, acredito que o seu também tenha sido. E essa questão de família é complicado, porque ninguém entende que você está na frente do computador o dia inteiro trabalhando, né? Ou então estudando sobre algo que você quer para o seu futuro. Cara, é tenso porque fica aquele ambiente que... Porque no início já é difícil, tá? Não é uma das tarefas mais fáceis. Por mais que a galera tente vender que você vai ficar milionário do dia pra noite, é só apertar aqui, comprar, vender. Não vai. Não é desse jeito. E aí, quando vai cair na ficha, você vai tentando estudar e aprender. Quando você tá operando em casa, cara, você é interrompido 3x4. Toda hora tem alguma coisa pra te interromper. Independente se você fala que você tá trabalhando ou não, você tá em casa, você não tá trabalhando. Não tá. Para as pessoas, para você pode ser que sim, mas para as pessoas que estão lá, né, a mulher pede para você sair para comprar carne, para comprar pão, é o filho, né, ali enchendo as paciências, passear com o cachorro. Buscar o filho na escola, você tá fazendo nada aí mesmo. Você tá aí de boa, tá olhando pra tela, vai cortar grama, então... Cara, é complicado. E é complicado porque, assim, é isso. O cara, quando ele tenta começar, ele vai, obviamente, começar em casa. É um mundo novo que ele tá entrando. E aí, geralmente, você separa um espacinho. Sei lá, ou você tem um escritório em casa, ou até no seu quarto, né? Coloca lá o computador. Isso quando tem, né? Isso quando tem, né? Se o cara não... Nossa, aí é o pior cenário. É o cenário que ele opera na sala. Pega aqui, põe no meio do fogão e o negócio... Feijão... Nossa, a panela de pressão tá ali gritando e o cara tá lá operando. Num cenário bom, você tem um cantinho pra você estar operando. No melhor cenário, operando em casa. No melhor cenário. Mesmo assim, você tem esse problema de interrupção, porque assim, pra você explicar, não é impossível. O negócio é porque assim, ele tava falando do problema de explicar pra família. Não é impossível, tá? Mas eu entendo que é difícil. Porque não é o tipo de escolha que você está tomando, não é o tipo de carreira convencional. E por mais que a gente não veja tanto trader por aí para usar de exemplo, falar, aquela pessoa lá, sabe o Luciano Huck do trading, um negócio assim, não consegue mostrar, sabe, alguém? E quando você tem para mostrar, geralmente é uma patifaria. Você sabe o Zezinho Trader do Porsche laranja? Você mostra aquela foto do cara... Mano, pelo amor de Deus. Do Porsche laranja. Enfim, fica um pouco mais difícil de você explicar, sabe? Sim. E se a pessoa não entrar nesse mundo junto com você, cara, aí dificulta muito mais. Então, mas eu não acho que seja uma exclusividade de trader para day trade. Porque assim, qualquer outra carreira convencional... porque é difícil até chamar de convencional, mas que não seja convencional, na verdade. Se você não escolher, eu quero ser engenheiro... Você não está fazendo uma faculdade para ser alguma coisa, vai ser complicado. Que tem um caminho mais firme ali, que você sabe como é que vai ser, o que vai acontecer, o que você vai esperar, vai ter essa recusa por parte não só da família, mas de todo mundo que você tem próximo. E aí você tem que entender que não vem de um lugar ruim, sabe? Muitas vezes, por mais que te puxe para trás, às vezes te atrapalha, a galera tá conversando com você no intuito de... Cara, se é a sua família, muito provavelmente que a galera quer te proteger.
por conta desse desconhecimento, sabe? Acontece que, assim, geralmente a nossa família, nossos pais vêm de uma cultura muito diferente da nossa. Então, eles não entendem que você consegue ficar dentro de um quarto olhando para a tela e ganhar dinheiro, né? Isso é cultura, é deles. A gente não pode achar ruim por conta disso. A gente tem que sentar e explicar, olha, isso é possível por conta disso, disso e disso. Relatar mesmo pessoas que conseguem viver do mercado financeiro, mostrar que você consegue, que você está estudando para isso, né? E porque não tem outro caminho. Você vai ter que explicar, né? Exatamente. Ainda mais porque nesse caso aqui, por exemplo, ele está na faculdade. Eu não sei qual que é o cenário, se às vezes se ele trabalha já, não trabalha, ele única e exclusivamente estudante, e aí o cara fica dependendo um pouco. Eu passei um pouco por isso. Tem essa. Eu comecei a operar, eu já estava na faculdade, eu estava entrando para a faculdade, eu acho. E um pouco, não tanto meus pais, mas eu me lembro até hoje que minha avó, né, falou para eu tomar cuidado com isso, que era golpe, enfim, porque ela vem de uma cultura totalmente diferente da minha. Sim. Né, e eu conciliava a faculdade com day trade, com operações. Na época era só estudo, eu não ganhava dinheiro com day trade, mas assim, eu me dedicava para os dois. Né? Acho que o problema está aí também. Você se dedica para os dois, né? Não escolhe só um, porque você tem que ter uma carta na manga. Pode ser que o day trade, por um tempo, ele não dê certo. Então, você não vai largar a faculdade ou largar outra coisa enquanto você não está vivendo o day trade. Né? Exatamente. Você tem que ter... É porque, assim, como é muito incerto, ainda mais no início... Cara, no início é assim, eu não sei se... Eu vou jogar 99,9%. Você não vai sair deslanchando de primeira e fazendo toda essa grana que... muita gente que começa desiste, cara. E a maioria morre no caminho. É isso. Essa é a realidade. Mas, assim, novamente, você tem que entender que não é uma exclusividade do trader. Tá? Se fosse o caso, são carreiras não convencionais. Se você chegar pro seu pai, sei lá, você tá fazendo direito, tá fazendo engenharia, e vai falar que, cara, eu quero fazer viver da arte, sabe? Eu vou ser ator, alguma coisa assim que às vezes... fazer dropship, eu vou fazer dropship do meu quarto, vou ficar milionário. Você pode ficar milionário do seu quarto, que seus pais, de início, eles não vão entender. Dependendo do ambiente que você está inserido, às vezes a galera não vai entender. Porque tem todo um outro contexto envolvido, às vezes sua família vem de uma parte mais tradicional, sabe? Às vezes o cara é um concursado, ele tem uma outra visão. Para você quebrar esses paradigmas, essas coisas que já tem setado na cabeça deles, é muito difícil. Sim. E aí cabe a você explicar. E aí é inevitável. Assim, infelizmente, algumas vezes você vai ter que lidar com isso. E aí a única forma que você vai encontrar para contrapor é ter resultado, sabe? Você não pode ficar se vitimizando também porque sua família não apoia. Né? Você tem que meter a cara e assumir a responsabilidade e vai. Você tem que mostrar que aquilo ali dá certo, fazendo acontecer. Né? Exatamente. E não colocando a culpa na sua família porque não dá certo, porque também não é assim, né? E tendo ciência que, cara, a maioria não vai dar certo. Tá? Por mais que eu não vou entrar aqui para vender o sonho. Assim, tem forma, tem como. Assim, são várias fases que o cara passa, né? Até ele chegar ali, uma das iniciais é ele encontrar alguém, tá? Que consiga mostrar alguma coisa para ele, que ele mesmo consiga acreditar que, ó, realmente aqui eu descobri que dá para tirar dinheiro do mercado dessa forma. Porque assim como tem muita gente prometendo mundos e fundos, e aí tem todo um mercado voltado para marketing nessa questão, né? Esse cara vai vender muito, curso, né? Vai vender, enfim. Tem toda a outra galera, assim, inclusive do próprio mercado, que vai meter o pau nisso aqui. Entendeu? E aí entra muito nessa questão de você... ter consciência dessas coisas, saber o que você está fazendo, saber quem você é. Né? Se você estiver operando de forma profissional, se você tem um caminho e quer levar isso a sério, eu acho que tem como você encontrar os meios certos. Né? Tem como você se desenvolver, às vezes num ambiente correto. A gente estava falando no início da questão do cara operar em casa. Não é impossível. Não é impossível, mas
se existe meio de facilitar, né, de você conseguir pelo menos acelerar e muito esse processo, é estando inserido num ambiente adequado, sabe? Que é inclusive o que a gente faz aqui na Exprop. Exato. Né? Não só, e mesmo para assim, ó, não, mas porque a gente tá com a sede nova aqui em Goiânia, né? E mesmo para quem estiver distante, sabe? Toda essa convivência, esse aprendizado de forma ativa, em que, sabe, você vai atrás, você tem alguém do seu lado que opera também, independente da estratégia que o cara usa, mas que você consegue trocar ideia, é isso que a gente tem aqui, sabe? Às vezes eu fiz uma operação hoje e tal, e a gente vai compartilhar, e aí você fala, porra, cara, aqui eu não tinha entrado, eu tinha alongado e tudo mais. Você ter essa discussão gera um crescimento acelerado, sabe? Porque você sai daquela posição, isso é curva de aprendizado para qualquer coisa, assim. Quando você estuda inclusive tem um vídeo no canal, eu acho que já deve ter saído dessa altura. Tem um vídeo no canal falando um pouco sobre isso. Canal da Exprop. No canal da Exprop. Eu não sei se tem como linkar. Se tiver como, vai estar aparecendo. Vai estar por aí na descrição, em algum lugar vai estar por aí. Na descrição. Mas talvez até você já tenha visto uma pirâmide do aprendizado, pirâmide de alguma coisa nesse sentido, que ele mostra o quanto você vai absorver do conhecimento e para cada forma que você vai estar estudando, enfim. O que interessa no final das contas é esse aprendizado de forma ativa, essa troca de ideia, você ensinar o outro, você aprender com o outro, você conviver num ambiente em que a galera está respirando o mesmo ar, está falando o mesmo assunto, vai agilizar e muito esse processo. Eu não acho que seja impossível a pessoa operar em casa, ela ser consistente em casa. Não acho que seja impossível. Isso vai do perfil de cada pessoa. Só como você falou, você não necessariamente acelera o caminho, mas você encurta o caminho quando você está operando com outras pessoas, quando você está trocando experiências, ideias com outras pessoas que fazem a mesma coisa que você. Né? Uhum. É como uma faculdade. Imagina se você fizesse uma faculdade sozinho. Como seria a curva de aprendizado? Né? Agora, como você faz com várias outras pessoas, a curva de aprendizado é mais rápida. Tem várias outras pessoas estudando a mesma coisa que você, fazendo a mesma coisa que você. Uhum. Então, não é impossível. Só que se você tem um caminho para encurtar, então vai por ele. Caraca, já fica o jabá aí, ó, se vocês quiserem. Para quem estiver fazendo o desafio. Exato. Para quem... Cola aí. Para quem estiver fazendo o exame de seleção ou para quem estiver na conta real já na Exprop, pode vir operar aqui conosco nesse espaço aqui. Não tem nenhum valor adicional em que você tem que manter, né, para você vir operar aqui. Só entre em contato com o pessoal aqui do suporte via telefone ou fala com a gente lá no Instagram mesmo, que a gente já agiliza aí sua visita para você vir operar aqui conosco. Né? Cafezinho aqui à vontade, ó. Com certeza. E Open de cafezinho. Open de cafezinho. E vai ser muito benéfico também para sua evolução como trader, né? Para ter outras pessoas aqui operando. E sai muito dessa... Porque, cara, esse ambiente de pressão em que você tá iniciando, às vezes você tá tomando uma paulada, você já tá vendo que você tá apanhando do mercado. E aí tem toda essa outra parte, sabe? Da galera que tá em volta, te empurrando para baixo, te puxando para trás, alguma coisa nesse sentido. Eu acho que você tá num ambiente em que a galera faz a mesma coisa que você, é uma saída, sabe? Te ajuda a pelo menos sair desse furacão, dessa noia. Porque num cenário desse, você mesmo começa a duvidar das coisas, né? Porque começa a abalar o seu psicológico, né? Porque tem muita coisa ali te puxando para baixo. Exatamente. Então, se começa a dar errado, você já pensa que o problema realmente é você já pensa que você tá errado, que aquele é o caminho errado, que as outras pessoas estão certas. Mas não necessariamente isso é verdade. Então tem que ter muito cuidado aí. É aquela coisa que eu falo, operar sozinho tem que ter cuidado. Porque quem que vai te abrir a mente, quem que vai te dar uma visão diferente, né? Como que você vai sair daquele limbo ali, né? Porque você não vai ter ninguém para conversar a princípio, no pior cenário em que você não conhece ninguém, né? E a gente conhece muita gente que opera assim, né? Sim. Mas tem que ter cuidado ali para não se auto-sabotar. Eu acho que é isso. Tem que encontrar o equilíbrio. Sim. E cara, eu acho que não existe atalho, tá? Você vai ter que sentar com essa quebrar a cara. Com seu pai, sua família, não sei quem é que tá te incomodando nesse sentido. Escutar o que ele tem para dizer e mostrar o que você tá fazendo. Tá? A gente tá falando de pai e mãe, mas pode ser sua esposa, pode ser seu marido, pode ser o que for, sua família em geral, né? E não pense que de primeira eles vão entender, porque
Não é bem assim. Você vai explicar. É como eu falei, nada melhor do que explicar é provar. Então prove com seus resultados. Não que seu resultado vai vir 1 mês, 2, 3, mas pode demorar 1 ano, 2, 3, enfim. Mas prove com resultados. Exatamente. É o caminho mais fácil. É o caminho mais fácil, realmente. Então, e assim, eu não sei se você chegou a passar por isso, porque num cenário desse, se você parar para... Porque como é uma coisa nova, às vezes você fica muito dentro de uma caixa acumulando todas essas coisas e isso começa a te afetar, igual a gente estava falando. Mas você tem que lembrar... Enfim, falei lá no início também, não é uma exclusividade do trader, tá? A gente tem N possibilidades, N outras carreiras, profissões que você pode estar seguindo e que não te garantem todo esse retorno, tá? Porque se você botar na ponta do lápis, óbvio, eu não vou falar pro cara largar a faculdade nem a pau, tá? Não, jamais. Mas você precisa de um plano, tá? Você precisa de um planejamento, você precisa colocar isso no papel. Qual que é o seu limite? Até onde você vai? Entendeu? Porque se você não tiver meta, você precisa ter meta para tudo, né? Se você não tiver uma meta e aí você só ficar navegando no meio desse... Se não tiver meta, serve qualquer lugar, né? Qualquer lugar que ele tiver... Qualquer lugar que você chegar é o lugar, né? E aí, às vezes, pode ser que você não chegue em um lugar adequado. Ou, pelo menos, não um lugar que você se enquadre ali. E essa questão de meta pode ser... É muito ruim que você não tenha, porque se você não atinge, não coloca ali um objetivo para você chegar, é como eu falei, pode ser que em qualquer lugar esteja bom para você. Então, você vai ficar sempre frustrado porque você não sai do lugar. Mas, na verdade, você está subindo de degrau em degrau, só que como você não coloca um objetivo, você vai acabar que não vai chegar em lugar nenhum. Acaba que assim, você fica muito preso nessa formalidade de, enfim, diploma ou até concurso, eu não sei que ele não colocou o que ele faz ou o que ele está pensando em fazer. Você vai ver também que o índice... Quem conta a história, isso é para qualquer coisa, quem conta a história é quem ganhou, né? Então a gente vai... É por isso, inclusive, que a gente encontra muito vídeo por aí, que é o cara que, sabe, o cara que bombou, o cara que veio do nada e ficou bilionário e tal. Esse é o cara que conta a história. Você tem que lembrar que quem perdeu não tá aparecendo, sabe? Não tá na tela, não tá com o microfone, não tá falando. E você... Então, assim, tendo esse cenário, como, assim, ó, mais de 90% das pessoas vão morrer no meio do caminho, não estão lucrando com suas operações, você tem que levar isso extremamente a sério e voltar para essa questão de metas, você precisa de resultados, você é a própria empresa, tá? E você precisa apresentar esse programa, sabe? Esse canvas, você precisa apresentar esse projeto, esse business plan para sua família, porque senão fica só uma coisa de promessa, assim, ó, eu tô operando, uma hora vai dar certo. Vai dar certo, eu tô indo lá. Se você estruturar tudo isso para mostrar, falar, ó, eu estudo isso, eu faço aquilo, eu tenho uma meta de até tanto, em tanto tempo, se não atingir eu vou fazer isso, se não atingir eu vou fazer aquilo, eu tenho um plano B, eu consigo fazer isso sem largar a faculdade, como é que eu vou fazer aqui, ó, eu vou estar fazendo isso sem atrapalhar, vou estar fazendo em paralelo. Você precisa mostrar qual que é o seu plano. Sim. E aí eu acho que nessa aí, cara, assim, se não matar esse problema, é o início. Porque é isso, do contrário você tá navegando sem destino. E aí não tem como você apostar, aí é sorte, né? Você vai apostar em alguém que porra, não tem, sabe, não tem um caminho para trilhar, o cara tá só andando por aí, e aí como é que você... Aí sua família vai ter realmente, né, acaba tendo um pouco de razão, porque a razão, assim, você não me deu parâmetro de nada, sabe? Eu não conheço ninguém que faz isso. Eu nunca não sei mexer com isso, é uma coisa nova, então eu preciso, no mínimo, de ter algum material que me mostre que, por mais que isso não exista, tá? Mas que você tá levando isso de forma profissional, que você tá levando a sério, que você tá de repente se juntando a algum grupo, que você tá procurando alternativas, mas que você tá fazendo isso de forma profissional, que é o que falta muito,
que faz com que a galera morra no meio do caminho. Eu acho que a pessoa tem que ter o plano A e o plano B, não tem como. Né? Não quer dizer que você está se dedicando a alguma coisa, não estou falando só de trade, pode ser qualquer coisa. Não quer dizer que você está se dedicando àquela coisa que ela vai dar certo. Então você tem que ter o plano B ali como escapatória. Então você tem que ter as metas do seu plano. Se você não atingir, se X não acontecer, eu vou fazer Y, isso e aquilo. E a gente tem que tomar cuidado com essa questão de pessoas que deram certo. Né? Porque elas só mostram o que elas querem mostrar. Então você só vai ver lá o cara andando de Porsche, o cara viajando, né? Mas a gente não sabe o que está ali por trás, o que esse cara teve que passar para chegar a esse ponto, o que ele teve que aguentar financeiramente para chegar a esse ponto. Será que você aguenta, não aguenta? Então cada história é uma história. Então tem que tomar muito cuidado, né, nessa questão. Cara, resumo da ópera. Eu acho que você precisa de um business plan. Você já fez um business plan? Você fez um quando você estava iniciando? Falei, mano, deixa eu juntar aqui um. Cara, eu acho que de início eu não fiz, né? Você cai, lógico, ali assim, no erro de todo mundo. Perguntar para essa própria galera aí que tem empresa, que tem, seja lá qual for o negócio, que o cara fez um sucesso estrondoso assim, boa parte foi construindo no caminho, saca? Mas eu acho que o início de tudo é uma ferramenta que te ajuda, eu acho que é um norte. E eu acho que para esse problema é o que ele vai precisar. Acho que todo o início é assim mesmo. Você começa sem rumo, mas o importante é você ver o rumo que você tem que seguir. E tem que começar, né? Porque assim, esse projeto que nasce perfeito, nasceu atrasado. Exato. Né? Porque se você ficar também muito, eu preciso o cenário perfeito. E agora eu tenho 12 meses aqui de simulador voando aqui, ó. Eu teria feito nesse ano R$1 milhão. Provavelmente isso aqui vai, sabe, no ano que vem é um cenário econômico diferente, a estratégia nem se encaixa, aí você vai morrer com isso quando começar, vai tomar um pau, enfim. Começa. Já começa e aí hoje. Vai ajustando. Óbvio que tenta juntar as ferramentas ideais para você ter um começo interessante, mas se precisar, você vai fazer ajustes no meio do caminho. Isso não é começar também igual o louco, né? Você meter os pés pela cabeça e começar. Também não é assim. Você tem que se organizar. Mas também não espera o cenário perfeito para você colocar o plano em prática. É isso. Exatamente. E já vou meter o Jabá 2 aqui, porque o primeiro foi o que? Foi o vídeo. Não, eu falei do vídeo no outro canal. Deixa like, se inscreve lá também. Segue nas redes sociais. Segue nas redes sociais. A questão do espaço, mas assim, a Xprop, ela é uma das melhores alternativas nesse cenário, tá? Eu não sei qual que é a situação financeira que essa pessoa que mandou a pergunta se encontra, mas eu acredito que é uma das alternativas mais baratas para você estar, alavancando ou tendo um capital disponível para você operar de forma séria. E muito mais em conta. Tá? Se você for ver o preço, né? O preço que é cobrado nos desafios, o valor que é entregado é muito maior. Tá? Porque a gente não está entregando única e exclusivamente uma conta com um capital lá de X que ele escolheu para ele operar. Tem toda essa questão da estrutura, o trader ele tem toda a estrutura física. Para quem não mora em Goiânia, tudo bem, a gente tem um ambiente digital também que você troca ideia, a gente tem uma pessoa exclusiva, a gente tem um gestor que ele está voltado para todos esses traders da conta real para auxiliar justamente nessa evolução. Então você vai conseguir alavancar seus ganhos de forma responsável, de forma controlada, caminhando com quem está fazendo a mesma coisa com você. Exato. E caminhando com quem tem resultado, né? Porque depois que você foi aprovado, quem está aqui é quem está tendo resultado. É o pacote completo. É o pacote completo. Então, assim, não vou falar de preço, mas o valor entregue, assim, eu acho que nem se compara ao que a gente encontra por aí. E o dinheiro que muito provavelmente não, custa. Tá? Para você começar, custa. Você caro. vai perder dinheiro. Você vai perder dinheiro no início. O ideal é que você perca o mínimo possível. E eu acredito que a mesa proprietária é uma das alternativas mais baratas para você estar conseguindo esse capital de forma que você não destrua o seu, o dinheiro que você juntou. Serve para quem não quer arriscar o seu capital. Né? Se o cara ali ele tem medo de arriscar o capital dele, mas quer começar por algum lugar, ou serve para aquele também que não tem o capital. Então é uma forma, é uma curva aí muito mais rápida para você alavancar e ter ganhos no mercado. E também de aprendizado, claro, né? Que você vai ter toda uma estrutura aqui, tanto digital como física, como você falou. E o investimento que você vai ter sobre um desafio é cerca de 3-4%
do valor total que você vai receber após a aprovação, né? Que é os valores que estão aí vigentes hoje em dia. Então, enquanto você for operar sozinho, você vai ter que dispor 100% desse capital, além de não ter nenhum desses acompanhamentos e desse bônus que a gente tem aqui. Exatamente. É basicamente 2 coelhos em uma caixa d'água só. Exato. Né? É isso. E aí é isso, cara. Eu acho que temos um vídeo. Temos um vídeo. Monta um business plan e vem aqui para a Exprop operar com a gente. Quero vocês aqui, ó. As mesas aqui. A galera aqui, saiu, o negócio sextou. Tá gravando na sexta-feira, aí você vê que de tarde o negócio já... O cara sexta-feira me chama pra gravar. A galera já tá saindo de Porsche azul por aí e tudo mais. Tá de sacanagem. Fechou? Ó, não se esqueçam de se inscrever no canal. Se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui embaixo. E ative o sininho para receber mais conteúdos como esse. Vai sair episódio toda semana aí, esse episódio adoidado, com as perguntas que a gente está enviando. A pergunta a gente está enviando. A gente está abrindo um quadro de perguntas lá no Instagram. A pergunta que está enviando é vocês. A pergunta que está enviando é vocês. Então, ó, se inscreva no canal aqui, ative o sininho para acompanhar o conteúdo, mas também se inscreva em nossas outras redes sociais, no Facebook e Instagram, para ficar ligado em todas essas atualizações, quando é que a gente vai gravar e puxar a pergunta de todo mundo. Isso aí. Só ficar de olho lá no Instagram que você vai saber de tudo. Fechou? Fechou. É isso. Até a próxima. Valeu.